As universidades que têm a habilidade em atrair os melhores recursos humanos para o seu quadro de professores, elas recebem uma nota maior. Olá, hoje nós vamos falar sobre as melhores universidades americanas. E essas universidades estão classificadas. Se você gostar dessas informações, por favor, inscreva-se nesse canal e também lembre-se de clicar em gostei. As universidades americanas estão classificadas em 3 categorias. As universidades federais, que apesar deste nome, são custeadas pelos estados. As universidades regionais, que têm um foco principalmente em ensino de graduação e talvez um curso de mestrado, diferindo das universidades nacionais, as quais são focadas em pesquisa, com mestrado, doutorado e, obviamente, também graduação. Além dessas duas anteriormente citadas, nós temos os colleges, ou seja, as faculdades regionais. Estas são voltadas principalmente para o aspecto das ciências humanas e oferecem também cursos tecnológicos de 2 a 3 anos após o ensino médio. Quais são os critérios com os quais essas universidades são classificadas em termos de ordem, de qualidade? São vários os critérios. O primeiro deles é recursos humanos. E as universidades que têm a habilidade em atrair os melhores recursos humanos para o seu quadro de professores, elas recebem uma nota maior. A capacidade de atrair recursos financeiros, tanto da iniciativa privada quanto do setor público. A capacidade de retenção dos seus estudantes, ou seja, a redução na evasão de estudantes na universidade, também é um indicativo. Dentre outros vários aspectos são considerados quando essas universidades são periodicamente ranqueadas. As universidades que frequentemente se destacam nesses rankings estabelecidos são a Universidade de Princeton, em New Jersey, a Universidade de Harvard, em Massachusetts, a Universidade do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, também no MIT, tem a Columbia University, em Nova York, e a Universidade de Yale, em Connecticut. No que diz respeito à agricultura, que eu gostaria de discutir um pouco mais com vocês, eu gostaria de lembrar que as universidades focadas em ciências agrárias foram criadas nos Estados Unidos por meio de um sistema chamado de Land Grant University. E essa legislação passada pelo presidente Abraham Lincoln, ela estabelecia que terras federais, governamentais federais, seriam doadas para os estados, para que os estados nestas terras, ou vendendo estas terras, gerassem recursos para investirem em ensino superior. Então essas universidades têm uma base muito sólida na parte de tecnologia voltada para o setor agrícola, que era o setor primordial à época do presidente Abraham Lincoln. Algumas universidades, Land Grant Universities or Colleges, de destaque nos Estados Unidos. Nós podemos lembrar da Universidade de Cornell, em Ithaca, no estado de Nova York. Nós podemos lembrar da Universidade de Minnesota. Aqui estamos na Universidade de Minnesota para falar sobre isso. A Universidade Estadual de Wisconsin, Texas A&M University, em College Station, Universidade de Illinois, em Champaign-Urbana, Purdue University, em West Lafayette. Essas são excelentes universidades, mas nós devemos lembrar também que quando nós vamos escolher uma universidade para um treinamento, é importante que nós consideremos a área que estamos escolhendo. Por exemplo, se a área que você está interessado é a área de soja, eu gostaria de citar 2 universidades. A Universidade de Minnesota, em St. Paul, Minnesota, e também a Universidade Estadual de Iowa, em Ames, Iowa. Entretanto, se você estiver interessado na cultura do algodão, uma das universidades que mais se destacam é a Texas A&M, em College Station, no estado do Texas.
Se por outro lado você está interessado em fenotipagem de larga escala, automação, robotização aplicada à agricultura, a Nebraska State University se destaca como uma das líderes nesta área. Entretanto, eu gostaria de lembrar que a excelência de uma universidade, ela varia com o tempo, porque ela é baseada nesses critérios que anteriormente falamos. E muitas vezes o quadro de professores vai se alterando ao longo dos anos por aposentadorias, por mobilidade dos professores entre as universidades. Então é importante que você leve isso em consideração. O estado de Minnesota se localiza no coração do cinturão do milho nos Estados Unidos, no meio oeste americano. E a Universidade de Minnesota é uma das maiores e mais completas das diferentes áreas do saber. Possui cursos na área de medicina, direito, agricultura, aeronáutica e muitos outros. Possui aproximadamente 50 mil alunos. A Universidade de Minnesota, no seu campus principal, Twin Cities, que se localiza entre as duas cidades de St. Paul e Minnesota, é uma das mais importantes fontes de novo saber relacionados à agricultura. Estes dois campos estão interligados por um sistema eficiente de comutação para os estudantes e a universidade possui também outros campos em outras regiões do estado de Minnesota. A universidade tem se destacado nas áreas de melhoramento, de hortaliças, de soja, de milho e muitas outras culturas. Por outro lado, a Universidade de Cornell, em Ithaca, no estado de Nova York, é uma universidade hiper famosa também. Lá foi o berço dos marcadores moleculares, com nomes famosos ali tendo desenvolvido uma série de marcadores, começando lá com os RFLPs, que realmente revolucionaram as técnicas de fenotipagem de plantas a nível molecular, e também a Universidade da Flórida, que é uma universidade de bastante destaque, principalmente na área de fruteiras, com bastante pesquisa realizada na área de melhoramento de laranjas e outros citros. Se você caminhar um pouco mais para o estado de Louisiana, é um estado bastante reconhecido também no melhoramento de arroz e tem também um programa de melhoramento de cana, um dos poucos estados dos Estados Unidos que tem um programa de melhoramento de cana. Outras universidades se destacam em outras áreas, por exemplo, a Universidade da Califórnia em Davis. Davis é uma cidade pequena que fica a mais ou menos 1h30 de São Francisco. É uma universidade considerada berço do melhoramento de plantas moderno dos Estados Unidos. Foi lá que tudo começou com o Allard, que publicou o primeiro livro de melhoramento de plantas e teve uma repercussão muito grande, influenciando toda uma geração de melhoristas a partir dos anos 70, 80, 90, refletindo até os dias de hoje. E a universidade é muito boa e conceituada, todas elas ali na Califórnia, são várias universidades da Califórnia em diferentes cidades, todas elas são muito conceituadas na área de melhoramento de hortaliças. Se você gostou das informações, por favor, inscreva-se no canal. Obrigado.